As questões e as relações étnico-raciais estão no currículo? Essa é a questão central que nos motivou a estudar e pesquisar um pouco mais sobre os currículos e etnias. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Meu nome é Fernanda e essa é a minha colega Brenda. Nós somos estudantes de Pedagogia da UFMG e estamos cursando a disciplina de Teorias de Currículo com a professora doutora Shirley Rezende Salles. Antes de mais nada, Para entender um pouco mais sobre o nosso tema, precisamos retomar um ponto central. O que é currículo? A palavra currículo vem do latim, que significa correr, e refere-se a curso ou ao carro de corrida. Segundo Godson, o currículo pode ser definido como um curso a ser seguido ou apresentado de forma prescritiva. Portanto, o currículo escolar é uma construção social, é um campo de contestação vinculado entre a reprodução cultural, relação estrutural entre economia, educação e cultura, e a reprodução social, a sociedade capitalista e a dominação das classes. Educação é um modelo histórico e político do jogo dialético de interesse social, político, cultural, econômico. Antes de voltarmos a conversar sobre currículos e falar sobre a relação étnico-racial, precisamos conceituar alguns conceitos chaves. Para Tomás Tadeu, a definição do dicionário de etnia é um grupo biológico e culturalmente homogêneo. Na teorização social, ele é utilizado frequente e erroneamente como sinônimo de raça. Porém, raça teria supostamente conotações mais biológicas, enquanto etnia teria conotações mais culturais. Raça, por sua vez, seria definido como um grupo humano que supostamente se distinguiria dos outros por apresentar características físicas, biológicas ou genéticas homogêneas. Historicamente, o termo tem origem no século XIX, nas práticas coloniais de caracterização dos povos colonizados como geneticamente inferiores. O conceito de raça também pode ser caracterizado enquanto uma invenção europeia que engendrou formas de dominação onde a apropriação dos produtos do trabalho era acompanhada pela classificação de povos e, por sua vez, racismo, então, é a tendência a considerar como inferiores pessoas e grupos humanos com características físicas ou culturais diferentes do grupo ao qual se pertence. Ao procurar alguns termos importantes sobre essa temática na Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC, foi possível perceber que não aparece nenhum termo raça dentre as mais de 600 páginas do documento oficial. Já o termo etnia foi encontrado apenas 3 vezes em um documento de mais de 600 páginas. O termo racismo apareceu somente 4 vezes, em 3 delas em algumas atividades, uma do 8º e 9º ano do ensino fundamental e uma do 1º ano do ensino médio. Já o termo étnico foi o que mais apareceu, totalizando 35 referências. Para Martins, 2005, a substituição do termo raça por étnico-racial ou étnico-cultural se deu de maneira intencional e representa um esvaziamento de uma importante pauta. Já o termo étnico foi o que mais apareceu, totalizando 30. Apesar das leis 10.639 e 11.645, que estabelecem a inclusão no currículo oficial da história e cultura afro-brasileira e indígena, há pouquíssimos termos e habilidades que se referem a essas possibilidades. Para Nilma Lino Gomes, assim que a Lei 10.639 foi implementada, não foi bem recebida pela população em geral. No nosso cotidiano, é comum ouvirmos frases como bandido bom é bandido morto. Direitos humanos só servem para proteger bandidos. O ECA só serve para proteger a adolescência criminosa e violenta, por isso é preciso reduzir a maioridade penal. Negro parado é suspeito e correndo é ladrão. Como disse um jovem negro militante, no Brasil, a cor do medo é a negra. O primeiro artigo da LDB afirma que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Se entendermos que conhecer a nossa história e a herança africana faz parte do processo de formação dos sujeitos sociais, e se reconhecermos que uma parte significativa da nossa formação histórica e cultural referente à África e à cultura afro-brasileira não tem sido trabalhada no contexto pela escola, só poderemos confirmar a importância da inclusão e dessa discussão no currículo escolar, mesmo que seja pela força da lei. Ok, mas se esses termos não são nem ao menos citados nos documentos oficiais, o que podemos fazer? Pois bem, além de ser um espaço de reprodução e manutenção, o currículo também é um espaço de contestação e luta. Uma afirmação de muita lucidez e sofrimento para alguém com apenas 20 anos de idade. O que a juventude negra pensa? A vida do jovem negro não tem valor. Qualquer um pode nos matar. Somos um incômodo para essa sociedade. Somos vistos como extermináveis para a polícia, para o tráfico, para as milícias, para as classes médias. Não podemos circular na cidade sem olhar de medo, reprovação. Isso não é. Dagmar traz um caso de uma criança de apenas 3 anos. Não quero ir mais à escola. Descobri que não posso ser anjo.
Esse relato não é algo muito distante da realidade ou um caso de exceção. Muito pelo contrário, Elizabeth Fernandes de Souza traz, em Para Cuidar da Dor de um Aluno Negro Gerada no Espaço Escolar, alguns casos recorrentes de racismo em escolas municipais de São Paulo. E como a lógica perversa do racismo, enquanto uma crença de diferenças biológicas, sustentam um discurso violento e segregador. Há uma virtude de diferenças de habilidades cognitivas que atribuem às crianças negras o sentimento de incapacidade e inferioridade. Essas crianças recebem menos afeto, menos elogios e são menos tocadas na educação infantil. É interessante perceber que a ideia do fracasso escolar coincide com a universalização da educação escolar e que este fracasso tem rosto. As crianças e jovens que fracassam na escola, em sua grande maioria, são pobres, negros, indígenas, camponeses e de regiões menos favorecidas. Esse fracasso revela a diversidade de grupos sociais presentes na escola pública e identifica como deficiência escolar. Nessa lógica, o fracasso então é justificado pela condição social e cultural dos sujeitos, e a culpa depositada na pobreza, na desestruturação da família, na falta de estímulo do meio cultural em que esses alunos vivem. Assim, a consequência deste modelo de escola acabou sendo a exclusão e discriminação de inúmeros grupos sociais e culturais. No final da década de 1990, Bell Hooks já estabelecia uma relação entre as questões estéticas e a autoestima dos estudantes negros, e os impactos disso em suas vidas afetivas e também no seu desempenho acadêmico. Há um caráter humano do tratamento da história e da cultura afro-brasileira no currículo. Significa buscar e compreender, ser sensível aos seus valores e lutas, ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação. O intuito da legislação antirracista seria positivo para a formação dos jovens no entendimento de que os estudos sobre a história e a cultura afro-brasileira possibilitam aos estudantes construir sua identidade racial e étnica. O conceito de identidade é chave para pensar nisso. Assim como a intenção de reconhecimento, ela atua na fixação do sentido sobre a escola e sua relação com o currículo. Deste modo, o reconhecimento é garantido pelo domínio privado do conhecimento como conteúdo. Esse relato nos leva a pensar em como a escola tem participação na formação dos estudantes e se as etnias realmente fossem trabalhadas conforme o proposto. Esse sentimento de exclusão poderia ser extinguido se a Lei 10.639 for seguida. Como seriam as evasões escolares? Nessa linha de raciocínio, a gente pensa que as ciências humanas, muitas vezes legitimadas pelo Estado, cumprem um papel fundamental da invenção do outro. Quando um branco conta a história, ele conta a história na versão dele. E ele, dessa forma, constrói a narrativa do outro. E como que essa narrativa foi construída ao estudar o passado das civilizações, seus produtos culturais e institucionais, muitas vezes foram realizadas comparações com o mundo europeu e, nesse sentido, justificaram, então, o colonialismo. Até aqui exemplificamos a etnia como herança africana, que é uma das mais presentes no Brasil. Mas, além das heranças negras, temos as indígenas também. Indígenas são, outro tema, pouco trabalhado nos currículos, mas também citados nas leis 10.639 e 11.645, apesar de negligenciados e tratados no currículo como souvenir. Não se pode negar que durante quase 5 séculos, com raríssimas exceções, a educação escolar serviu como ponta de lança para um processo de aculturação e constante dominação dos povos no Brasil. Como a história do Brasil é contada? Quem a conta? Quem descobriu o Brasil? Quais literaturas adentram sua sala de aula? Livros sobre indígenas escritos por não indígenas trazem consigo uma série de generalizações, superficialidades e estereotipagens. São indígenas nus que andam pela floresta e habitam mocas. Ao perguntar para as crianças não indígenas o que vem à cabeça quando pensam em povos nativos, nem de longe se pensa que há mais de 240 povos que falam mais de 180 línguas diferentes. Apesar de tudo isso, o currículo é um espaço que é construído e reconstruído todos os dias por quem está lá. É nosso papel, enquanto discentes e futuros educadores, quebrar essa bolha, resistir e reconstruir possibilidades. Numa dança entre a imprevisibilidade dos passos e os caminhos tortuosos por onde o fluxo afetivo pode levar, encontra-se um currículo desejante, sem forma e sem rosto. Desdobra-se primeiro o currículo mobilizado pelo estar no mundo. Ou melhor, se torna impossível devido às relações de forças presentes no mundo. Numa dança entre a imprevisibilidade dos passos e os caminhos tortuosos por onde o fluxo afetivo pode levar, encontra-se nessas impossibilidades é que o currículo desejante, o currículo quilombo, se deforma, se movimenta, contrapondo-se à violência racial, enquanto pedra angular na modernidade, ocupar-se e fazer-se ocupado. Corpos pretos contam suas próprias histórias e constroem um currículo desejante e tiram espaço para a violência racial. Propomos aqui, então, ressignificar a utopia, transformá-la em um sonho a ser alcançado, um sonho a ser seguido, um sonho possível.